vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Tem muita gente que quando ouve, né, um teólogo ou um historiador falando acerca desse tema, por um cristão fica meio estranho, porque os cristãos não aprendem essas coisas nas suas igrejas ou escolas bíblicas dominical. Então, ao longo do vídeo aqui, eu vou deixando várias referências bibliográficas que você pode comprar, consultar, pesquisar na internet, você encontrar livros de PhDs, doutores, especialistas nesse tema que o professor Henrique Caldeira irá tratar. Então, olha, sem brincadeira, eu falei aqui já com a edição, vai aparecer aqui uns 20 livros para vocês, tá bom? Uns 20 livros aqui de ponta para você comprar, adquirir e se informar melhor sobre estes temas. Então, eu estou prestando um serviço de utilidade pública para quem desconhece o tema e acha que ninguém fala sobre isso e acha que é mera opinião do professor Henrique Caldeira ou mera opinião minha. Mas não, tem muita arqueologia, muito documento histórico, tem muita exegese. A questão é que os cristãos não têm acesso a estas informações, tá bom? Então vamos lá, vou dar o play aqui, professor Henrique Caldeira, podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela, vamos lá. E hoje a gente tem um assunto sério aí pra falar, deuses da Bíblia. O título é estranho, né? Porque Bíblia, você pensa assim, pô, Bíblia é um deus só, mas a Bíblia cita outros deuses, né? Exato, é estranho, mas é estranho ser estranho também, porque a Bíblia, a maior parte dela, assim, pra não dizer toda, mas pelo menos assim, o Antigo Testamento, ela é escrita 100% num contexto politeísta, né? As pessoas adoravam vários deuses, todos os povos adoravam vários deuses. Então, isso, como a Bíblia foi produzida naquele contexto, isso aparece lá. Aí você tem um núcleo monoteísta que vai espalhando e vai contagiando outras regiões, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente começou o papo sem você se apresentar pro pessoal e eu ia agradecer a tua presença, cara. Valeu. Quando você vem aqui eu sempre fico feliz porque com certeza a gente vai aprender muito e é muito interessante seu canal. Então você apresenta pro povo e fala do seu canal que o pessoal tem que se inscrever e ir lá assistir os vídeos, velho. Valeu. Não, a honra é minha de estar aqui. E o canal Estranha História, né, que eu falo principalmente de história das religiões. Então esse tema mesmo, os outros deuses da Bíblia, é um tema que é uma análise da Bíblia, só de uma perspectiva histórica, né? Tipo assim, no canal que você vai encontrar não é um canal de teologia, né? Eu não falo como pastor, não falo como padre, não falo como... Não rezo o rosário às 4 da manhã. Não fui convidado pra... mas assim... É sobre todos os aspectos históricos. Isso, que às vezes isso tem algum efeito, tipo assim, no como a pessoa lê a Bíblia, às vezes não, tem gente que cada um lê a Bíblia de uma forma diferente, né? Tem gente que lê a Bíblia mais... abre a Bíblia de manhã pra ter alguma inspiração por dia, tá passando por uma situação difícil, às vezes busca um ensinamento ali na Bíblia. Isso são formas de ler a Bíblia, que são perfeitamente válidas, lógico, né? Mas não são a leitura histórica da Bíblia. A leitura histórica da Bíblia é quando você aplica métodos históricos, que você aplicaria a qualquer documento antigo, né? Você vai ler um texto grego, vai ler um texto nórdico, vai ler um texto egípcio, você aplica certos critérios para entender qual é o contexto do autor, o que ele está falando, o que ele queria falar, o que o público na época entendia daquele texto, né? Então você devolve aquilo pro tempo em que foi produzido, né? E no meu canal eu busco fazer isso. Não só com a Bíblia, com vários outros textos também. Mas no caso aqui dos outros deuses da Bíblia é isso, né? Como é que... Uma coisa como a gente hoje, com a mentalidade de hoje, vivendo no mundo de hoje, lê a Bíblia. Outra coisa... Vou dar uma opinião bem sincera para vocês. Vai mudar. A partir do momento que você começa a ter contato com as informações técnicas, históricas, arqueológicas, exegéticas, informações técnicas, a sua maneira de ler a Bíblia vai mudar. Eu já falei isso aqui centenas de vezes. Vai mudar sim. Você será impactado sim. E quanto mais você se aprofundar, você só tem duas opções. Só tem duas opções. Você não vai ter mais do que isso. Quanto mais você de fato se aprofundar no conhecimento técnico, não é o conhecimento religioso, não é o conhecimento dogmático, é o conhecimento técnico, arqueológico, histórico, se aprofundar de verdade, abrir mão dos seus ídolos e de fato mergulhar tecnicamente. Cada vez mais você só vai ter dois caminhos. Eu falo isso aqui constantemente. Você só terá apenas duas opções e não mais do que isso. Bom, quem já sabe quais são as opções, coloca aqui nos comentários. Se você chegou até aqui essa parte do vídeo, e olha que nós estamos iniciando aqui a análise, coloca aqui o seu comentário. Quais são as duas opções? Alguém que está aí, você ateu, você agnóstico, você que é cristão, você que me acompanha aqui diariamente, dependendo do seu credo, você que já conhece as conclusões que chegamos aqui, você sabe me dizer quais são os únicos dois caminhos que restam? Eu vou ajudar a refrescar a memória. Ou você vira X, ou você vai virar Y. Quais são os dois? Coloca aí nos comentários. Eu vou ler todos os comentários, vou responder, vou dar coração, vamos embora. Eu quero saber
a opinião de vocês. Concorda comigo? Coloca aí nos comentários. É como as pessoas vivendo naquele mundo que era totalmente diferente. Tipo assim, em tudo. Vestuário era diferente, o pessoal não usava insider na época, o pessoal não andava de carro, o pessoal não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha essa comunicação com vários tantos lugares do mundo. Então é uma forma de vida completamente diferente, né? Não tinha um Jerusalém. Não tinha, né? Talvez pro bem, inclusive. Já né? pensou? E aí, isso impacta na forma da pessoa ver o mundo, dela entender a realidade na qual ela vive, as expectativas que ela tem são diferentes, e tudo isso influencia como que você escreve um texto, que são os textos que a gente tem hoje, e como que você recebe um texto. Isso. Porque a pessoa que, quando ela escreve, os textos da Bíblia, quando eles foram escritos para um público específico. Faz sentido? Todo texto é produzido num contexto para as pessoas que vivem naquele contexto. Né? Não por acaso a Bíblia está escrita a maior parte dela em hebraico, o Antigo Testamento, por quê? Porque não estava escrevendo para os chineses originalmente, falando assim, público original. Claro que os chineses hoje podem ler a Bíblia e tirar muito proveito da leitura da Bíblia. Mas originalmente o autor não estava pensando assim, será que o chinês vai entender isso que eu tô falando? Será que uma pessoa daqui a 500 anos vai entender o que eu tô falando? Então, é muito importante considerar isso, que a pessoa escreve num contexto, a partir de um repertório comum, para pessoas que também vivem naquele contexto e tem que compartilhar aquele repertório. Tá acompanhando? Isso pra tudo, né? Tipo, tudo. até a história de Gilgamesh, Isso. Odisseia, o pessoal tá escrevendo pra aquele povo e depois não sabe pra onde vai, né? Exato. Ele não tem controle da recepção do texto, né? O cara escreve, ele tem até uma expectativa do que ele vai, de se ele vai ser entendido ou não. Ele tenta se fazer entendido, né? Ainda mais a Bíblia, né? Que é um conjunto de livros, né? Absurdo, né? Isso, escritos em vários momentos diferentes, né? Por pessoas diferentes em lugares Escrito em diferentes. grego depois, Também. o Novo Testamento. Isso, Né? o Novo Testamento, aí você vê, né? Então o Novo Testamento tá escrito em grego por quê? Porque as pessoas naquele contexto falavam principalmente o grego. Até mesmo na Judéia, Judéia, Galileia, onde Jesus viveu, as pessoas mal falavam hebraico. É mesmo? Falavam hebraico num contexto mais litúrgico, mais... Jesus falava aramaico, né? É o aramaico. É. E o que é o aramaico? O que é? O aramaico é a língua que... O termo aramaico vem de Aram. Aram é a região que hoje a gente chama de Síria. Ah, é? Fica onde é a Síria hoje. É o norte de Israel, né? Tá. Então, assim, não é uma língua nativa daquela região. É uma língua que foi adotada, porque o aramaico era a língua falada, era meio que o inglês do período em que o povo foi deportado para Babilônia. Não tem o exílio lá, o cativeiro da Babilônia na Bíblia. Sim. E tal. Os caras naquela época, naquela região toda ali da Mesopotâmia, né? Quem tem um mapa mais ou menos na cabeça aí, mais ou menos onde é o Iraque hoje. A gente pode até colocar um mapa. Que mapa que ele procura pra colocar aí? Cara, tem um mapa muito bom. Se você pesquisar em inglês, você vai achar. Que é Ancient Near East. Coloca aí pro pessoal, Pratos. Aí, esse daí. Então ali, na África, ali você tem o Egito, né? Tá o Rio Nilo ali de roxo, indo pro sul. Tem essa faixinha roxa que desce. Isso, aí se você vai pro leste ali, você vai encontrar Jerusalém, tem ali o Jordão. E aí você Damasco. sobe. Isso, Damasco. Aí Tiro e Sidom ali são cidades fenícias. Certo. Aí você sobe mais um pouco, tem o Garit e Alepo. Alepo, inclusive, é uma cidade que foi bombardeada quando o ISIS, né? O Estado Islâmico tava bombardeando. Onde tá Alepo? Alepo tá acima de Ugarit ali. O Garit tá na costa da parte achurada de azul clarinho. Entendi. Então você tem... E aí você vai mais pro leste ainda, aí você tem dois rios ali, que é o Tigre e o Eufrates. O Tigre. O Garit, que é importantíssima. Não há como você, de fato, entender o Antigo Testamento se você nunca leu os textos ugaríticos, se você nunca teve contato com a literatura ugarítica, com os achados arqueológicos de Ugarit moderna Raichanra. Não adianta. Eu entendo muito. Não tem como entender a história de Abraão, Noé, Josué, várias histórias, várias. Não é uma, não são duas, nem três, nem quatro, são dezenas de histórias do Antigo Testamento. Tem uma inspiração, tem um pano de fundo em literatura ugarítica, tá bom? Então isso aqui não é a minha opinião, eu estou afirmando, categoricamente, eu estou afirmando. E qualquer outro que dizer pra você que não, ele é charlatão. Ele não conhece o que ele tá dizendo, ele não leu, eu posso falar porque eu li, eu fiz vídeos aqui, centenas de vídeos sobre o Ugarit, lendo os textos, as tabuinhas cuneiformes, colocando do lado do texto bíblico aqui, ó, o Ugarit, texto bíblico aqui, ó, Abraão e Daniel, olha aqui a história aqui do filho prometido, e Balaão, olha aqui de onde vem Balaão, olha aqui de onde vem o sítio da história de sitiar Jericó, e tantas outras, eu abri os textos aqui. Então eu posso bater no peito e falar, eu sei do que eu tô falando, porque aqui eu abri o texto. Então nós lemos aqui os especialistas, os livros, e não ficamos em fontes secundárias. Nós abrimos as fontes primárias. Nós lemos os textos aqui. Paralelo de El e Javé, El e Baal. Meu amigo, quem não conhece a literatura ugarítica não entende nada de Antigo Testamento. Não sabe de onde vêm as histórias, não sabe a origem, e aí é por isso que acredita em tudo como se fosse literal. Muitas histórias do Antigo Testamento já estão presentes na literatura ugarítica. Ponto final.
Ah, vamos discutir. Não, não vamos, você não conhece. O que eu vou fazer, que eu já fiz aqui, é abrir o texto, botar do texto bíblico e esfregar na cara de quem não sabe. É assim que tem que ser feito. Pegar o texto, olha aqui, ó, KTU tal, esfrega na tua cara, acabou. E aí, pega o texto bíblico, abre a história, acabou. Ponto. Não tem conversa. Mais ao norte, o Eufrates. Ao sul, onde está azul, aqui é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela começa ali perto da Síria, né? Que era também tinha o Império Assírio, por exemplo, que é ali nessa parte da Mesopotâmia, ele vai descendo até a parte que está de verde, que é a sudeste da Mesopotâmia, que era onde tinham os sumérios, depois os babilônicos e tal. Mas essa área entre o Tigre e o Eufrates é a Mesopotâmia. Mesopotâmia, inclusive, significa entre rios, né? O pótamos é rio, em grego, e meso é entre. O hipopótamo é o cavalo do rio, hipos de hipismo, né? Hipótamos de rio. Então é entre rios, Mesopotâmia. E aí, os judeus, os judaítas, mais precisamente, né, que eram o pessoal ali do reino de Judá, eles são deportados para Babilônia, vão para o cativeiro babilônico, que é essa parte azul. E nessa parte toda se falava o aramaico, como língua franca, né? A língua que, porque você precisa de uma língua, como um império gigantesco, assim, vários povos falam línguas diferentes, precisa de uma língua que funcione isso, uma língua comum que funcione para todo mundo conseguir conversar. Era o aramaico, então? Era o aramaico. Nos tempos, depois dos persas, que é a parte roxinha, rosa, né? Ali mais pro leste, ainda perto do Golfo, onde está o Golfo Pérsico, depois eles vão dominar o império, vão vencer o império babilônico, vão assumir o controle dessa região toda, a região onde está Jerusalém, por exemplo, vai fazer parte do império persa, e eles também vão usar o aramaico. Então, assim, o aramaico ele fica como uma língua predominante daquela região. Tá. E aí os judeus, eles praticamente perdem, muitos deles, o uso comum, né, cotidiano do hebraico. E eu tava falando isso porque essa questão do contexto, né? Tipo assim, você vê que, dependendo do contexto em que você tá, que o texto ele tem a linguagem do povo daquela época. E, tipo assim, é uma coisa relativamente óbvia, né? Mas é importante pensar isso para você pensar, assim, que o público que o autor visava não era o público de hoje, né? Originalmente, o público que o autor visava era o público que vivia o mesmo mundo que ele. Por isso ele escreve a língua daquele povo e ele pressupõe também uma cultura daquele povo. Tipo assim, se eu falar com você assim, se eu falasse com alguém assim, tô indo lá no Vilela amanhã. A pessoa hoje que conhece o podcast Inteligência Limitada, ela sabe que estar indo no Vilela não é eu tô fazendo uma visita na sua casa. Eu tô indo participar do programa. A pessoa só sabe disso se ela vive no mesmo mundo que eu. Você concorda? Claro. Se eu falar isso pra um chinês, por exemplo, que não conhece o Inteligência Limitada, ele não vai entender. Mesmo que ele entenda o português. Ele vai falar assim, tô indo no Vilela. Você teria que dar mais contexto. Precisa dar mais contexto. Só que se eu falo isso pra uma pessoa que vive no mesmo mundo que eu não preciso dar muito contexto. E a Bíblia é isso? A Bíblia é isso. Então, o que você mais tem na Bíblia são coisas que são assim, se você não buscar mergulha, historicamente, né? É tipo um iceberg, né? Sei. Acho que é uma boa metáfora. Você tem o topo do iceberg ali, que está explicitado. É o que está escrito. É o que está escrito. E você tem um monte de contexto ali de baixo, que é pressuposto pelo autor, ele não precisa explicar, não precisa falar, porque ele sabe que o leitor vai entender. Só que hoje a gente não entende mais. Entendi. A não ser que a gente vai em outros documentos, arqueologia, textos da região de Ugarit, por exemplo, que a gente tem um monte, que é ali na Síria, né? Textos mesopotâmicos, que são as tabuinhas de argila, naquela escrita cuneiforme, né? Textos egípcios, que tem os hieróglifos. Aí você começa a decifrar isso, você começa a recuperar a história daquela região e consegue entender o texto no contexto, né? Então isso, até para falar o que eu tava, acho que era isso que eu tinha começado a falar, depois a gente foi entrando em umas coisas aqui, né? Mas a importância da leitura histórica da Bíblia é isso, vai aplicar esses critérios. Eu preciso entender aquele contexto, eu preciso recuperar as informações da época, eu preciso entender onde estão as coisas geograficamente, eu preciso entender, por exemplo, a Bíblia vai falar de Baal, o tema da conversa é deuses da Bíblia, os outros da Bíblia, né? Baal é um deus. Aserá, né? Tem vários, né? Moloch. E são deuses que eram adorados por outros povos. Tinham templos, né? Tipo assim, o Deus de Israel, ele tinha um templo lá em Jerusalém, por exemplo, né? O pessoal tinha os sacerdotes de Javé, né? O Yavé, Yahoo, como queira vocalizar o nome, né? Tem uma divergência enorme em torno disso. Mas o Deus de Israel, ele tem um nome próprio também, porque você tá num ambiente em que todos os deuses têm nomes. Você fala assim, Deus fez tal coisa, tá? Qual, né? Qual Deus? Ele tem que ter um nome próprio. E tem um nome próprio. E você tem outros deuses também, tem templos, tem sacerdotes, tem profetas, que são deuses que o povo naquela época considera que vai na guerra junto com eles. Se eles perdem a batalha porque o Deus não foi, ou porque o Deus foi vencido por um Deus rival de outro território mais forte. Então tudo isso tá pressuposto ali no iceberg da Bíblia, né? Certo. Só que quando a gente não tem esse conhecimento histórico, a gente deixa essas coisas passar. E assim, dependendo do qual uso você vai fazer da Bíblia, não necessariamente faz falta, né? Se você faz uma leitura mais, sei lá, a partir de alguma vertente religiosa específica, talvez não te faça falta. Mas a própria tradução da Bíblia, quando vem algum especialista em Bíblia aqui, ele fala que algumas vezes, em vez de Deus, para referir ao Deus mesmo de Israel, coloca deuses. E eles falam que é por causa da Trindade, né? Não, mas qual que é o argumento? Eu não entendi. Eles trazem... Não, que aparece Deus... A tradução é deuses em vez de Deus. Ah, tá. Façamos. Não, Elohim não é trindade, não é plural majestático. Elohim são deuses. Então, Elohim são deuses. É o conjunto de deuses, são os deuses do panteão. Então, isso tem que ficar bem claro, que todo mundo que... Essa invenção de regra gramatical, plural majestático, não. Elohim, deuses. Tá bom? Elohim são deuses. Nada de trindade. O judeu não está pensando em uma trindade. O escriba não está pensando em uma trindade. Tá? Não existe isso. Elohim, deuses. Ponto.
Ah, vamos discutir. Não, é idiotice ficar discutindo. Ah, mas tem o pastor famoso, o exegeta famoso, cristão. É idiota, você ignora, cara. Você deixa lá. Religioso, idiota, vai te enrolar. E, mas tem um monte de gente que acredita. Deixa acreditar, pô. Entendeu? Isso aí não tem jeito, não. O cara vai mentir, vai falar, ele vai defender o dele. Vai defender o migué dele, o dinheiro dele, o dízimo, sei lá o que for. Entendeu? Elohim, deuses. Não tem conversa. Inventaram depois. Inventaram. E assim vai. Já inventaram tanta coisa, não vou inventar isso. Como tal coisa, falando como se fosse Deus. Isso é muito interessante, não é? A gente pode falar disso. Mas o que acontece? É porque a palavra Deixa eu ver por onde a gente começa. Mas você sabe disso, né? Sim. Que alguns trechos é colocado no plural e não no singular. Mas no original tá no plural também. Então. É porque tem uma palavra que é Elohim, que é Deus ou deuses. Morfologicamente, a forma da palavra, ela é plural. Ela tem aquele IM, isso é uma terminação de plural no hebraico. Então, por exemplo, Malar, que é anjo, ou mensageiro, né? Melhor ainda. No plural é Malahim. Aí tem esse IM. Aí você tem Eloá, que é um nome para Deus, que deriva de El. E você tem Elohim, que é o plural de Eloá. Só que Elohim era utilizado como singular também. Como é que você sabe quanto que é plural e quanto que é singular? O verbo, por exemplo. Então, se eu falar assim, vamos passar para o português de forma literal, né? Deuses. Então, Elohim seria deuses. Se eu falar assim, deuses fez, ou deuses fizeram, você consegue saber qual que é plural e qual que é singular. Então, dessa forma, você consegue distinguir quando que é Elohim significa Deus e quando que Elohim... Então, vários exegetas, PhDs, os caras já chutaram isso para longe. Por exemplo, um cara que é mais popular, que trabalha essa questão, é Mauro Biglino. Mauro Biglino foi tradutor da Bíblia para o Vaticano durante mais de 10 anos. Um dos maiores tradutores do texto hebraico do mundo. Então, assim, se você pegar um manual, vamos dizer que... Eu não lembro agora se na gramática de Page Kelly tá assim. Mas, por exemplo, se você estudar uma gramática, você vai pegar isso aí, porque é a regra que se convencionou. A explicação do Henrique não está errada. A regra que se convencionou é esta. Mas você vai ter uma série de artigos científicos, você vai ter uma série de livros. Aliás, livro que já passou aqui, já, com certeza. O editor, eu pedi para botar tudo aqui que a gente tinha aqui sobre esse tema. Que vai mostrar que não, que nem quando vem essa questão do verbo. Não, o cara, o escritor, o escriba, ele poderia não colocar Elohim. Se ele coloca Elohim, é porque ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção. E você tem nuances dessa questão no texto massorético. Então o cara tem uma intenção. O texto massorético faz isso. Tem uma intenção. Aonde? No texto massorético. Quando que nós começamos a perceber essa intenção? Quando a gente teve acesso ao Antigo Testamento em Qumran, que é paleo-hebraico. Não tem ponto diacrítico, não tem sinais de cantilação, que é onde vem a edição. Muitos já nem chamam mais o texto massorético de cópia, é uma edição da Bíblia hebraica. Entendeu? Uma edição. Então os massoretas, eles estavam ali não só copiando o texto, eles estavam dando a sua versão do texto, eles estavam criando regras, resolvendo problemas teológicos no texto. Então, como tudo que nós tínhamos até década de 50 era o texto massorético, então a gente construiu tudo em cima daquilo que tínhamos. Depois que o texto corânico, o Antigo Testamento, começou a aparecer mais para o mundo e diversos acadêmicos começaram a analisar, alguns já começaram a falar, os massoretas, vou usar aqui o meu termo em carioquês, os massoretas deram uma sacaneada pra galera. Mas você só encontra isso na literatura especializada, tá bom? Nas gramáticas normais, convencionais, que é o que você e eu vamos estudar na faculdade de teologia, ali nos primeiros períodos, ou quando for do módulo de hebraico. É isso, porque está construído em cima muito do que nós descobrimos, aprendemos do hebraico a partir do texto massorético, tá bom? Então isso é importante ser dito. O professor Henrique não está
errado na explicação que ele está dando. Ele está indo pelo caminho correto. Eu estou agregando, acrescentando informações do debate acerca de Elohim, tá bom? Significa Deus. Alguns contextos você não vai ter essa pista tão clara e pode gerar alguma confusão, né? Mas assim, essa questão das traduções ela é muito interessante também, porque a própria escolha de usar a palavra Senhor no lugar do nome próprio de Deus já é uma coisa que tira um pouco a gente do contexto. Tem muitas bíblias, quase todas, em português, e isso acontece em várias línguas, que se você pegar abre uma página aleatória do Antigo Testamento, você vai ver lá a palavra Senhor com uma letrinha diferente. Já reparou que é uma letra diferente? É a letra diferente? É. A primeira maiúscula, mas a fonte é diferente? É um tipo de... Eu não sei exatamente como é que isso se chama na tipografia, mas chama versalete. Tá. Parece uma maiúscula com as letras um pouco mais fininhas. Sei. Ela é um pouquinho diferente. Isso indica que o que estava ali originalmente era o nome próprio de Deus. Que no hebraico são 4 letras, né? O hebraico só tem consoantes. Então, quando você translitera, quando você passa as letras do hebraico para as letras do alfabeto latino, que é o que a gente usa, fica geralmente YHWH. E isso é traduzido às vezes como... Você vocaliza, né? Como Javé ou Jeová. Não sei se muitos Jeová falam Jeová. Você pode falar Yavé, passando esse J aqui, é tipo uma semivogal para o I, que é uma vogal. Você pode falar Yahu, Yehu. Isso o que é que você colocou? É isso. Não, aí não chegamos lá. Segura ele aí. Segura ele. Mas coloca essas letras, né? Se você encontrar uma página, tipo assim, digita Bíblia Isaías e no Google Imagens, e vê se acha uma página aberta assim, que é muito fácil. A quantidade de vezes que aparece o nome de Deus, a chance de aparecer a imagem com esse versalete é grande. E por que se traduz como Senhor e não como Deus? Isso é uma prática que tem a ver com piedade, assim, para você evitar usar o nome de Deus. Né? Uma interpretação daquele mandamento do não usar o nome de Deus em vão seria de você não ficar falando o nome próprio de Deus. E aí, por isso que os judeus falam Adonai, né? Ou às vezes até falam Hashem, que é o nome, em vez de falar o nome próprio. Hashem é o nome? Isso. Ra é o artigo definido, né? E Shem é nome. Interessante isso. E aí você tem então você fala assim, né? Então o Senhor me mandou para tal lugar. Ou eu sou o Senhor e não há outro. Originalmente o texto é escrito assim: eu sou Yavé e não há outro. Ou Yavé me mandou para tal coisa. Aí quando você lê dessa forma, com o nome próprio, isso dá uma singularidade, eu acho, maior para esse Deus, que você que tá mais próximo do contexto original de tem vários deuses, e não é Deus me ajudou. É esse Deus e não outros me ajudou. Né? Eu acho que dá esse... Só de você mudar a palavra, voltar para como é que era no texto original, já dá uma... muda a sua cabeça, né? Perfeito. Até porque quando você começa a pesquisar acerca da origem do tetragrama, que é um trigrama vocalizado que evolui para um tetragrama, você vai encontrar lá a inscrição de Soleb e Amara Oeste. Iavá. Aí depois você vai vendo a evolução desde os achados, aí você vai parar na Pedra Moabita e por aí vai. Você vai pesquisar, tem as hipóteses, mas mais antigo, inscrição do Templo de Soleb e Amara Oeste, vinculado ao Chasso, Iavá, tá bom? Depois você encontra formas do trigrama e aí você vai ter na Bíblia Yahweh, mas começa com Iavá e aí vira Yahweh. Então é interessante isso. Então, essa preservação do nome de Deus, de não mencionar o nome, é meramente religiosa. Não tem nada com nada. Meramente religiosa e profundamente esotérica. Tá bom? Então, o pessoal, não, porque não pode pronunciar, que não sei o que. Se for mergulhar nessa história, o nome tem uma evolução, é Iavá, e aí vai virar Iaué, ou Iarvé, entendeu? E dentro do contexto religioso que toma essa bobagem de ter que falar Adonai, ou ter que falar Hashem, o nome, entendeu? Porque havia ritos de vocalização desse nome, em contextos religiosos sagrados, ou seja, ritos de vocalização, nós começamos a falar de aspectos mais esotéricos. O sol agora está batendo no meu rosto aqui. Vamos lá. A leitura. E aí quando aparece Deus ou deuses, geralmente a palavra Elohim, que realmente é uma palavra mais genérica, né? Pode significar deuses, pode ser usado inclusive para falar de Deus de outros povos, tipo Baal e Asherah, podem ser referidos como deuses, ou pode ser um nome, uma forma de se referir ao Deus de Israel também. É igual a palavra Deus no português, né? Você pode falar que Zeus é um Deus, você pode falar que Alá é um Deus. Muito bom, professor Henrique Caldeira, podcast Inteligência Limitada do Vilela. E aí, gostou do corte? Eu adorei. Professor Henrique Caldeira, sensacional.